E aí eu fiquei de conversar com os outros e nós voltaríamos a nos encontrar no dia seguinte, depois de eu conversar com o senador Jucá. Eu tinha uma conversa marcada no final da manhã com o senador Sarney. À noite eu conversaria com o senador Renan. No outro dia eu voltaria a conversar com o senador Romero de manhã, como eu voltei. E depois conversei com o senador Sarney, depois junto Sarney e Renan. Nessas conversas já se discutiu sobre o senhor falou em solução política, né? Nessas conversas se discutiu sobre alguma iniciativa para limitar a Operação Lava Jato? Na conversa com o senador Romero, ele falou que tinha estado há poucos dias com a reunião com o PSDB, que também estava preocupado com o assunto. E o senador Romero aventou as hipóteses de tentar um entendimento no sentido de manter a operação no que estava, ou aguardar uma constituinte que podia acontecer em 18, onde poderia ser limitado os poderes do Ministério Público. Então, só esclarecendo, o que o senador conversou com parlamentares do PSDB e estava costurando um grande acordo para... Isso estava acontecendo com vários políticos de vários partidos que tinham essa preocupação, porque esse assunto não é restrito a um partido. Entendi. Então você tinha muita gente preocupada com esse assunto em Brasília. Aí você falou que esse acordo seria o quê? Estancar? Então, seria um dos caminhos, seria estancar. Estancar a Lava Jato. Outra seria no Constituinte. Para limitar os poderes do Com o Ministério senador Renan, uma das soluções que ele Só sugeriu... um minutinho. Essas questões de dados é difícil ir de cabeça mesmo, mas aí você vai dar uma olhadinha nas anotações. Obrigada. Mas fica tudo super claro. Porque esse assunto é mais cheio de detalhes, né? Porque tem que Mas eu também- Tá, então, veja se é isso. O senador Romero Jucá confidenciou sobre tratativas com o PSDB nesse sentido, facilitadas pelo receio de todos os políticos com as implicações da Operação Lava Jato. Isso. Essas tratativas não se limitavam ao PSDB. Não, naquele momento, em Brasília, quase todos os políticos estavam tratando desse assunto. Tá. Quer dizer, quando eu saí desses dois encontros, eu fiquei consciente que políticos de diferentes partidos estavam preocupados com a Operação Lava Jato e vendo uma maneira de o que poderia ser feito. Tá. Falou que assim, essas tratativas não se limitavam ao PSDB, pois quase todos os partidos todos os políticos estavam tratando disso, como ficou claro para o depoente. É isso? É isso. Após essa conversa ficou claro, Tá. todos os políticos de todos os partidos. Que o senador Romero Jucá sinalizou que a solução política poderia ser ou no sentido de estancar a Operação Lava Jato ou na forma de uma constituinte. 2018. Que Jucá aventou que essa constituinte poderia acontecer em 2018 e nela se poderiam rever os poderes do Ministério Público, é isso? Isso. Tá. Rever os poderes do Ministério Público, que é para aumentá-los, para tornar o Ministério Público mais poderoso? Não, no sentido de reduzir. Tá. Tá. Com o senador Renan, nós discutimos 3 temas. O primeiro tema seria... Posso só fazer mais uma Pode. pergunta? O que era estancar a Operação Lava Jato? O que o contexto dizia para o senhor sobre isso? Na sua experiência, porque o senhor foi um político experiente. Estancar, eu vou interpretar o que significa isso. Era manter no estágio que já estava. Conter. Tá. Não seria estancar, seria conter. Ou seja, limitar o estrago que já tinha sido feito. Conter. Não avançar Não mais. avançar, conter.
Porque avançar implicaria em chegar... Estancar a Operação Lava Jato impedindo que ela avançasse... Conter, no sentido de conter. Era essa conversa que... Avançasse sobre esses interlocutores. Sobre todo mundo. Sobre outras pessoas. Né? Que a conversa que ela avançasse sobre outros políticos. Outros políticos. Tá, ok. Então, o senador Renan tratou de 3 temas. Primeiro, não permitir a colaboração de quem estava preso. Esses seriam os temas visando conter a Tá. Então, isso seria fazer um projeto, uma lei prevendo isso. O segundo ponto seria voltar à interpretação que existia na Constituição, que a pessoa só poderia ser julgado, poderia ser preso depois de transitado e julgado. Tá. E que tinha voltado para a segunda instância. Isso, tá. E a terceira hipótese seria, na lei de leniência, fazer uma discussão melhor sobre a lei de leniência, onde pudesse ficar claro todos os pontos. Quais pontos? Mas questão de que a lei de leniência, como foi feita, ficou algumas questões abertas. Que pudesse ficar claro a questão criminal, a questão das pessoas que ficariam fora. Se discute, vê se é isso a ideia. O que se discute na leniência é a possibilidade de uma pessoa fazer, uma empresa fazer leniência sem confessar a culpa em outra esfera, penal, crime. É isso. Sem admitir o crime. Isso. É isso? Essa é a ideia? E a primeira que o senhor falou, então, foi de proibir réus presos de fazer delação premiada. Então, feita essa conversa, então eu fui para a conversa específica que me preocupava, que era a questão de como eles poderiam ajudar para que não houvesse desmembramento, No seu caso, no meu caso, em relação ao Renan, e que eu pudesse ser mandado para o Paraná. Então, fiz uma reunião separada com o senador Sarney e depois com o senador Renan, mas nas mesmas conclusões. A ideia, o pensamento deles era de encontrar interlocutores que tivessem acesso ao ministro Teori, no sentido de poder conversar sobre esse assunto. Sobre qual assunto? Sobre o não desmembramento. Então, pensou-se, em primeiro lugar, no ex-ministro César Astro, que foi procurado estar viajando, não foi feito contato com ele. Então, o senhor está falando do ex-presidente do STJ. Essas interlocuções com Teori seriam com argumentos políticos ou jurídicos? Não, seria através de conversas desse interlocutor que tinha acesso. Não chegamos a discutir esse detalhe. Esses dois interlocutores, eles tinham alguma qualidade específica que permitia um melhor acesso ao... Não, porque eles tinham acesso pessoal ao ministro Teori. O ministro Teori tinha sido ministro do STF. Tá, mas me explica uma coisa. Os seus advogados estavam tendo dificuldade de acesso ao ministro Teori? Não. O que a gente está perguntando, para ficar bem claro, é que aqui não se tratava de uma sugestão de assistência jurídica. Você já estava assistido por advogados, né? Isso aqui parecia, o senhor mencionou pessoas que possibilitariam uma decisão política, é isso? Não, teriam, inclusive você vai ver na fita, que teriam acesso nesse primeiro momento. Então foi feito com o ministro César, foi procurado o ministro César, que não estava, César Rocha, que estava viajando, e como o César Rocha estava viajando, eles aventaram a hipótese do Ferrão, advogado Ferrão. Eduardo Ferrão. Mas o que eu estou tentando entender é o seguinte. O senhor me diz que os seus advogados não tinham dificuldade de acesso ao ministro Teori, até onde se sabe ele recebe advogados. Eu não sei se meus advogados tinham já procurado advogado. Eles recebem, o ministro Teori recebe advogados notórios. O que o senhor pretendia com essas pessoas que tinham acesso pessoal ao ministro Teori? Ver qual seria a forma de evitar desmembrar meu processo. A questão é o que eles poderiam fazer diferente dos seus advogados já constituídos. O senhor está falando de corromper o ministro Teori, Não, por de exemplo? forma alguma.
Mas usar alguma relação pessoal, eles falaram? Não, conversar, discutir, ver o que poderia ser feito, ver encontrar uma alternativa, porque inclusive o primeiro momento era um momento de abordagem, de saber, de conversar, tanto que as conversas foram feitas com os dois advogados. Já esperava, então acho que eu estou entendendo. Veja se é isso, me corrija se eu estiver errado. Eu já estava esperando que pessoas que tivessem acesso pessoal ao ministro de teoria pudessem, por aspectos de amizade, de afeição, convencer o ministro de teoria a não desmembrar. A tese de não desmembrar. O senhor falou uma frase aqui que assim, só advogado não resolve isso, uma coisa assim. Falei, está colocado. É questão política. Ou seja, então o senhor tinha uma convicção, o senhor não, os interlocutores do senhor, nessa conversa, que não se tratava de um trabalho jurídico. Assim, os advogados do senhor não resolveriam isso. Não se ia ter um acesso para discutir a questão de evitar o desmembramento. Tá, me diga uma coisa, só para desmembrar aqui, quem foi que sugeriu o ex-presidente do STJ, César Açor Rocha? Eu acho que o presidente Sarney, mas não tem. E o Eduardo Ferrão? Foi nessa segunda conversa em conjunto com o César Aço, não estava... Mas foi a mesma pessoa que sugeriu os dois? Ou não. Nessa conversa, quando eu cheguei, já estavam conversando. Quando eu cheguei, já foi me sugerido uma segunda hipótese. Não sei quem foi. O senhor falou que quem sugeriu seria porque ele foi do STJ, o teoria foi do STJ, eles são amigos, são colegas. Não tem acesso. E o Eduardo Ferrão? O Eduardo Ferrão é que também teria acesso. Porque quando eu cheguei, o nome do Eduardo Ferrão, quando eu cheguei a conversa, os dois estavam conversando antes de mim. E já foram com a solução, já que o César estava viajando, eu vou procurar o advogado Eduardo Ferrão, né, para ver se ele poderá falar com o Teori. E saíram dali para falar. Eu nunca mais tive nenhuma resposta, se falaram, se não falaram, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu sei que o projeto não foi desmembrado, o processo foi desmembrado. Bom, eu consignei assim. Quando podemos fazer a revisão, né? Vai fazer a revisão total, só quer dar uma pausa? Quer dar uma pausa para ir pro banheiro? Acho que é pelo momento no banheiro, sentar aqui um pouquinho para... Tá bom. Na pausa a gente Pode ser? revê essa primeira parte e volta depois.